Desde 15 de setembro, quando as 5 novilhas vermelhas chegaram a Israel, muitas pessoas começaram discutindo a possibilidade de construir o terceiro templo. No entanto, parece que há muita confusão sobre o futuro templo e sobre muitas pessoas ainda não sei o que pensar sobre a construção do novo templo. Na Bíblia, há uma descrição do templo que nunca foi construído. Na verdade, existem 9 capítulos inteiros no livro de Ezequiel, descritos em detalhe. O templo, que muitas vezes é descrito como o templo milenar. Comecei a pesquisar a estrutura e decidi que seria útil ter um modelo 3D que ilustrará do que estamos falando quando discutimos a geração do milênio templo. E deixe-me dizer, o templo que Ezequiel descreve não é nada parecido com o que já vimos, visto na história de Israel. Definitivamente, não é o templo que o Instituto do Templo planeja construir. Neste episódio, tentarei ilustrar essa estrutura incrível, usando as dimensões e descrições que podemos encontrar no livro de Ezequiel. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que existem muitas interpretações do significado do templo de Ezequiel. Algumas pessoas dizem que será construído, enquanto outros pensam que é apenas um símbolo. Os cristãos estão especialmente preocupados porque este templo descreve sacrifícios de animais. Isso não se encaixa bem com a teologia de que Jesus foi a expiação final pelo pecado. Se a morte de Jesus foi o cumprimento do sistema sacrificial, por que os profetas antecipem sacrifícios quando o terceiro templo for construído? Alguns cristãos explicaram por que existem sacrifícios de animais no templo depois da morte de Cristo. Uma das razões apresentadas é que os sacrifícios têm uma lembrança, a natureza, e eles olham para trás, para a obra de Cristo, assim como os sacrifícios na Torá olham para a obra de Cristo. Outra explicação diz que o milênio não é o estado eterno da Nova Jerusalém, onde não haverá pecado. No milênio, o mundo ainda é o mesmo mundo que conhecemos, só que com um justo governante, que reinará no trono de Davi, por 1000 anos. Definitivamente será um lugar melhor, onde não haverá guerras, mas as pessoas sim ainda ser capazes de pecar. E porque o mundo não será perfeito, o templo, o altar, os sacerdotes e os instrumentos terão que ser purificados através do sacrifício de animais. Se você me perguntar o que eu acho, devo dizer que ao estudar esses 9 capítulos de Ezequiel, lembre-se, Ezequiel dedicou mais de 1/6 de seus escritos à descrição de o templo milenar, os detalhes de sua adoração e a operação de seus sacerdotes, de modo que, quando finalmente for erguido, suas funções serão realizadas como ele dirigiu. E o simples fato de eu ter conseguido criar um modelo 3D deste templo é graças à de Ezequiel. Grande atenção aos detalhes. Então, neste episódio, veremos esse templo sobre o qual Ezequiel escreve no Tanakh. Em primeiro lugar, o atual monte do templo não seria grande o suficiente para caber na geração do milênio complexo de templos. Porém, o templo tem 500 côvados quadrados, cerca de 875 pés de comprimento e de largura. O território a ser mantido sagrado tem 5.100 pés de comprimento e largura. Duvido que seja apenas um espaço de 5.100 pés. O mais provável é que haja uma cidade onde as pessoas viverão. Você pode imaginar como será lindo considerando que o Mashiach governará em esta nova cidade ao redor do templo. Aqui você pode ver um modelo 3D da Jerusalém moderna. O templo em si poderia caber no monte do templo se tomarmos a medida de 500 quadrados côvados. Afinal, a Mishnah afirma que o complexo do templo de Salomão também tinha 500 côvados quadrados. Então, o templo propriamente dito poderia caber no monte do templo, mas todo o território sagrado do qual Ezequiel escreve sobre, certamente,
não caberia naquela montanha. Ezequiel, em seu registro dos eventos, escreve que ele foi levado para uma montanha muito alta, em cujo lado sul havia alguns edifícios que pareciam uma cidade. No capítulo 42, versículos 15 a 20, lemos que a área ao redor do templo deve ser mantida. Santo é 500 juncos quadrados. De acordo com Ezequiel capítulo 40, versículo 5, o junco tinha 6 côvados de comprimento. 500 juncos. Portanto, a medida de cada lado do quadrado era 3.000 côvados ou cerca de 5.100 pés, que são 1 milha de comprimento. Claro, esse espaço, tão grande quanto sempre foi cercado pelas paredes da antiguidade Jerusalém, teria sido impossível na colina de Moria, e vários esforços foi feito por alguns comentaristas para reduzir o tamanho, mas o uso de junco como unidade de medida é decisiva. Essas medidas exigirão a criação de uma nova montanha que se encaixe nisso novo complexo de templos. O profeta Zacarias prediz que todo o Monte das Oliveiras se dividirá quando o Mashiach pisa no Monte das Oliveiras. De acordo com Ezequiel, o templo milenar servirá ao Mashiach. Então, geográfico, milagres, como a criação de uma nova montanha, podem ser imaginados. Além disso, uma característica única do templo milenar será o rio, fluindo debaixo de seu limiar, em direção ao leste. As águas se dividirão, com uma metade indo em direção ao Mar Morto e a outra metade em direção ao Mediterrâneo. Mar. Lemos sobre isso em Zacarias, capítulos 14, versículo 8. Em Ezequiel, lemos que as águas se aprofundarão gradualmente para trazer vida na forma de árvores e peixes. Essa água vivificante será um lembrete constante da presença de Deus e de seus bênçãos. Imagine o rio saindo do templo que dará vida a tudo o que está em pé. O Mar Morto não estará mais morto, mas ressuscitará para uma nova vida graças ao Mashiach. Outra característica interessante do templo são os portões que levam ao complexo do templo. E o próprio templo. O profeta descreve que haverá 2 conjuntos de 3 portas. Os portões estarão localizados no lado leste, norte e sul do complexo do templo. O portão leste será o mais importante, porque eles servirão de entrada para o príncipe que muitos interpretam como o Mashiach. O que se destaca quando olhamos para os portões é a altura deles. Em Ezequiel, capítulo 40, versículo 13, lemos que as medidas dos portões são de 25 côvados, amplo, ou seja, 41,7 pés ou 12,7 metros. 50 côvados de comprimento, o que significa 83,3 pés ou 25 metros, e 60 côvados de altura, representando 100 pés, ou 35 metros. Então, se colocarmos um homem de tamanho normal de 6 pés ou 1,8 metros de altura, o portão seria bem alto. A entrada do portão é descrita como 10 côvados, 15 pés de largura, e 13 côvados, 19,5 pés de altura. Ezequiel nos diz que os portões terão janelas altas e estreitas e serão decorados com palmeiras. Dentro dos portões haverá pilares altos e câmaras de guarda. Através dos 3 portões externos, você entra no pátio externo. Haverá também 30 salas de jantar localizadas nos lados leste, sul e norte do complexo de templos. Então acho que haverá muita comida no templo milenar. Dos portões até o pátio interno,
haverá 100 côvados, ou seja, 166,6 pés ou 50 metros. Todos os portões têm a mesma aparência e as mesmas medidas. No entanto, os portões leste são únicos, porque o príncipe os usará para entrar no templo. E depois também lemos sobre a glória de Deus entrando no templo, pelo leste. O portão interno norte também será único, porque o padre o usará principalmente. Ao escrever sobre o portão norte, o profeta menciona uma sala de jantar adicional ao lado dela e mesas especiais para os padres. Haverá 4 mesas do lado de fora do portão e 4 dentro da entrada. Novamente, as medidas dessas tabelas são fornecidas, e está escrito que as ofertas queimadas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa, serão abatidas nessas mesas. No lado leste do portão norte, também haverá 2 edifícios voltados para o sul, e será reservado para os sacerdotes que guardam o templo, e mais um voltado para norte para os sacerdotes que guardam o altar. Lemos que esses são os filhos de Zadok, os únicos levitas que se aproximam do Senhor para ministrar diante dele. Nos últimos versículos do capítulo 40 do livro de Ezequiel, lemos que o pátio interno, onde o altar ficará, é um quadrado medindo, 100 côvados de comprimento e largura. No capítulo 41, recebemos as dimensões do santuário em si. O templo terá 100 côvados de comprimento. Aqui está minha impressão do interior do templo. Ouça o capítulo 2 de Isaías a partir do versículo 2. Agora acontecerá que nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor será estabelecido, como o chefe das montanhas, e será elevado acima das colinas, e todas as nações fluirão para ela. E muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine sobre seus caminhos, e que podemos caminhar em seus caminhos. Pois a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor e ele julgará entre as nações, e tomarão decisões para muitos povos, e eles martelarão suas espadas em arados, e suas lanças em ganchos de poda. A nação não levantará a espada contra a nação, e nunca mais aprenderão a guerra. Venha, casa de Jacó, e caminhemos na luz do Senhor. No capítulo 42, recebemos dimensões adicionais do complexo do templo. Lemos, por exemplo, sobre mais salas de jantar no pátio interno do templo. Nos lados norte e sul do templo, haverá edifícios extras para jantar. Haverá uma área de separação entre os refeitórios e o templo. O que é interessante é que você não poderá entrar nesses complexos gastronômicos diretamente do templo, mas você terá que sair pelos portões internos e entrar por uma passagem em uma parede. Os prédios de refeições terão 3 andares de altura e o prédio ficará mais estreito à medida que eles sobem. Ezequiel chama esses edifícios de galerias, em cada lado do templo. 2 dessas galerias se enfrentarão. Haverá uma galeria mais extensa e uma mais curta. Também haverá um espaço de 10 côvados de largura, separando as galerias. No capítulo 43, lemos sobre o retorno da glória de Deus ao templo. Somos informados de que a visão de Ezequiel é semelhante à que ele teve no rio Quebar. O tema da glória de Deus é essencial no livro de Ezequiel, porque no capítulo 8 de seu livro, Ezequiel registra a saída da glória de Deus do templo. Agora a glória de Deus está retornando pelo portão leste. Lemos neste capítulo. Capítulo 43. Então ele me levou até o portão voltado para o leste. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do leste. E sua voz era como o som de muitas águas. E a terra brilhava com sua glória.
E foi como a aparência da visão que eu tive, como a visão que eu viu quando ele veio destruir a cidade. E as visões foram como a visão que eu tive junto ao rio Quebar. E caí com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho de o portão voltado para o leste. E o Espírito me levantou e me levou para o pátio interno, e eis a glória do Senhor encheu a casa. Então eu ouvi alguém falando comigo da casa enquanto um homem estava ao meu lado. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das solas dos meus pés, onde habitarei entre os filhos de Israel para sempre. E assim o templo de Ezequiel se torna a culminação do plano de Deus para a humanidade. Deus estava entre Adão e Eva no jardim do Éden. Ele deu um gostinho de seu reino quando sua glória protegeu Israel no deserto. E mais tarde, na época de Salomão, quando a presença de Deus era visível no primeiro templo, em última análise, a glória de Deus retornará a Israel para residir em Jerusalém para sempre. Na última parte do capítulo 43, também recebemos as dimensões do altar. O altar é diferente dos altares que vimos antes na história de Israel. Primeiro, o altar do holocausto. Fica bem no centro de todo o templo de Ezequiel. Em segundo lugar, o altar do holocausto não está apenas no centro do templo de Ezequiel, mas também é como um templo em miniatura de todo o templo. Ezequiel 45. É onde a descrição do templo de Ezequiel começa e fala sobre o medida padrão para o templo, que é um côvado longo, que é medido a partir do ponta do cotovelo até a ponta do terceiro dedo médio, mais a respiração de uma mão. Esse padrão é representado também em Ezequiel 43:13. Isso significa que o altar das ofertas queimadas é como uma miniatura, ou condensado modelo de todo o templo de Ezequiel. Em terceiro lugar, isso significa que o número essencial do templo de Ezequiel é 25, e ocorre 7 vezes no livro de Ezequiel. Quando você dobra o número 25, você obtém 50 e o número 50 aparece com um total de 10 vezes no livro de Ezequiel. Portanto, podemos ver o número 25 e o número 50 ocorrendo 17 vezes por toda parte o livro de Ezequiel. Isso demonstra que o número essencial no templo de Ezequiel é 25, e, portanto, podemos ver o centro do templo de Ezequiel. Ou seja, o altar da oferta é provável ter 25 passos, o que é muito apropriado, já que o principal número de Ezequiel templo é 25. Por fim, gostaria de comentar sobre as coisas que não encontramos no templo de Ezequiel. Há vários objetos que não estão presentes no templo de Ezequiel. Primeiro, o véu que separa o lugar santíssimo do lugar sagrado não está presente no templo de Ezequiel. Se houvesse um véu, ele nos impediria de entrar no lugar santíssimo. Assim, a ausência do véu nos mostra o quão acessível o lugar santíssimo é para todos de nós. Em segundo lugar, o altar de incenso não está presente no templo de Ezequiel. O altar do incenso significa orações, mas porque encontraremos Deus face a face em o reino de Deus, não há necessidade de oração. Em terceiro lugar, também não há lugar para o pão da presença, porque nos encontraremos o Mashiach, que é o pão da vida. Também não haverá nenhum candelabro no templo de Ezequiel. E por último, a Arca da Aliança, que está no lugar santíssimo, não é encontrada em o templo de Ezequiel. Por que não há candelabros dourados nem Arca da Aliança no templo de Ezequiel? Esse candelabro dourado é encontrado em todos os outros templos da Bíblia. Primeiro, havia um candelabro de ouro no tabernáculo de Moisés. Foi feito de uma peça de ouro que foi martelada e moldada em um candelabro. Em segundo lugar, no templo de Salomão, há 10 candelabros de ouro, em 2 fileiras de 5. Este candelabro dourado, em última análise, significa o Mashiach, e demonstra como o revelação
sobre o Mashiach, se torna cada vez mais brilhante e inteligente. Também podemos entender isso à medida que a época do Mashiach está se aproximando. Assim, a luz fica mais brilhante. Portanto, os 10 candelabros dourados no Templo de Salomão são muito mais brilhantes do que os único candelabro no tabernáculo de Moisés. O Mashiach é a própria luz. Portanto, tudo isso significa que a luz do Mashiach está mais próxima para o Mashiach. É a luz do mundo. Então, por que não há candelabro dourado no Templo de Ezequiel? O Templo de Ezequiel prenuncia o mundo que será restaurado. Portanto, no Templo de Ezequiel, o Cordeiro se torna a lâmpada para nós. Assim, não precisamos mais de um candelabro dourado. Em segundo lugar, não há necessidade do candelabro, porque a glória de Deus brilhará e traga luz para sempre. A glória de Deus chegou a outros templos, mas a presença da glória de Deus, o templo era temporal, mas o templo de Ezequiel, que prefigura a Nova Jerusalém, a glória de Deus que habita lá, existirá para sempre para a glória do Senhor, encheu a casa. Sabemos disso porque o portão externo do santuário, voltado para o leste na casa de Ezequiel templo, será fechado e nunca mais será aberto, porque o Senhor Deus entrou nele. Isso significa que a glória de Deus nunca mais partirá, e sua glória permanecerá no santuário, para sempre. Portanto, vemos que não há necessidade de uma lâmpada visível para que a glória de Deus brilhe brilhantemente, para sempre. Embora possamos estar sofrendo por um pouco de tempo, Deus está nos prometendo que Ele sofrerá transforme nossas vidas em uma vida de glória que brilha intensamente. Como mencionei antes, também não há nenhum sinal da Arca da Aliança encontrado na de Ezequiel Templo, porque tudo na Arca da Aliança foi cumprido através do Mashiach. O tópico da Arca da Aliança e por que ela não está no Templo de Ezequiel é um tópico muito mais amplo que eu não vou desenvolver neste episódio. Por enquanto, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado desse episódio. Deixe-me saber o que você acha. Você acha que haverá o Templo de Ezequiel no futuro? Talvez você tenha suas próprias ideias sobre por que certas coisas estão faltando no templo. Vou continuar trabalhando duro para trazer a vocês novos modelos sobre as histórias da Bíblia e Jerusalém. Tenha um ótimo dia e Shalom!